telão aberto. Vai plugar agora a reportagem na tela, a nossa equipe vai colocar, sobre como isso impacta o Brasil. O decreto do Trump sobre cartéis abre caminho para sanções contra o Brasil. A Natália Veloso assina a reportagem que já está no UOL, né, desde hoje de manhã. O presidente dos Estados Unidos, Trump, assinou no primeiro dia do mandato um decreto que classifica cartéis e organizações criminosas transnacionais como terroristas globais. A medida pode impactar países da América Latina, abrindo precedentes para sanções econômicas, bloqueios financeiros e maior interferência diplomática e até militar na região. Trump classificou cartéis como organizações terroristas. O decreto enquadra grupos como Tren de Aragua, da Venezuela, e Mara Salvatrucha, de El Salvador, como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados. A medida permite bloqueio de bens, deportações, sanções unilaterais contra esses grupos. O texto amplia poderes de inteligência e segurança. A legislação antiterror dos Estados Unidos concede prerrogativas para ações extraterritoriais, incluindo investigações secretas, monitoramento de suspeitos e cooperação com governos aliados para operações policiais e militares. O decreto determina que em 14 dias o Departamento de Estado dos Estados Unidos apresente uma lista oficial das organizações que serão classificadas como terroristas. E o Brasil pode ser atingido porque o decreto não menciona diretamente organizações brasileiras como o PCC, o Primeiro Comando da Capital, ou o Comando Vermelho, mas especialistas alertam que a medida abre espaço para que elas sejam enquadradas como terroristas no futuro. A ordem executiva dá margem para sanções e restrições comerciais. Se brasileiros, grupos forem incluídos na lista dos Estados Unidos, o Brasil pode sofrer bloqueios financeiros, restrições em exportações e sanções econômicas. Como o texto não traz critérios rígidos para classificar grupos como terroristas, os Estados Unidos poderiam utilizar essa política caso isso se torne conveniente para seus interesses. O termo é ambíguo, né? O termo terrorismo é extremamente amplo no direito internacional e já foi utilizado em diferentes contextos políticos, explica o consultor jurídico Tarcísio Dalmaso, que dá entrevista aqui para nossa reportagem, que você vê completinha no nosso site. E aí, Rafael, essa possibilidade do Brasil, né, que tem essas grandes facções criminosas operando neste momento, aliás, transnacionais, né, já com braços em outros países e com braços até na política, né, aqui local também, com prefeitos, com vereadores, deputados, enfim, representantes no judiciário, em todas as áreas, camadas sociais, tecidos aqui da nossa sociedade, mas abrindo essa brecha para que os Estados Unidos também classifiquem essas organizações criminosas do Brasil como facções terroristas. Diego, acho que o primeiro ponto é notar, tem um modus operandi nesse início de administração Trump, que é de alguma maneira construído para aumentar os recursos que Trump pode fazer e dar uma, entre aspas, driblar freios e contrapesos, não só domésticos, né, em relação à sua agenda, seja Congresso, seja Judiciário, enfim. Ele tenta concentrar poderes unilaterais para decretar medidas unilaterais, sobretudo sob essa ótica de estado de emergência. A gente viu isso no caso da imigração, em alguma medida é justamente essa preocupação que está alimentando os conflitos com a América Latina, de tal sorte que esse tipo de expediente, não dá para a gente duvidar que isso vai ser lançado à medida que outras questões aparecerem de forma mais clara na agenda do Trump, né? O Trump me parece ser um líder que é maleável no seguinte sentido, né? Ele gosta de ganhar, ele gosta de ter a percepção de que ele venceu. Então, não necessariamente ele vai se alinhar a causas históricas ou aos aliados tradicionais que os americanos construíram e tem, nesse sentido, uma certa busca, muita liberdade, né? Eu acho que o Brasil e outros países têm que estar preocupados com os diversos caminhos que esses conflitos podem aparecer. E aí isso acaba servindo de cortina de fumaça, né? Você vai gerando uma justificativa pública para fazer determinado comportamento, seja em relação ao combate à droga, para anunciar protecionismo, e mais tarde nós vamos ver isso em relação à segurança nacional e outros temas. O eixo me parece ser econômico, mas ele vai dando roupagens na maneira como o Trump vai colocando sua agenda, afetando os diferentes países e o Brasil em particular. A gente estava
comentando anteriormente sobre eventual resistência da comunidade internacional, em parte essa resistência, Diego e professor Leonardo, acho que tem um pouco a ver também com a dinâmica interna que o trumpismo vai gerar. Ou seja, o Trump impondo essas tarifas, né, agora começando com China, Canadá e México, vai haver uma força social apoiando os seus governos locais para enfrentar o Trump, ou ele vai começar a dividir esses países e, portanto, enfraquecê-los também. Acho que essa é uma questão super importante que vai determinar, em alguma medida, a longevidade desse Trump mais centralizador, tomando decisão unilateral, tentando subordinar o restante da comunidade internacional, e o Brasil não deve fugir dessa lógica. E professor Trevisan, como é que o senhor vê essa atitude também, né? E essa possibilidade de impacto aqui no Brasil com as organizações que estão em franco crescimento, né? Organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho são as maiores, mas outras tantas, né, que se espalham aqui pelo Brasil. É realmente preocupante. Eu concordo inteiramente com o Rafael, é bastante preocupante. Eu acho que o Brasil tem que acompanhar isso muito de perto, mas muito de perto mesmo, porque há uma possibilidade real dessas sanções evoluírem nesse sentido. Porém, sabe, Diego, a preocupação maior, eu acho, né, é de uma atitude também que ele expanda isso e faça taxações para os produtos brasileiros. Aí nos atinge também, e talvez aí muito mais pesado, né? Eu chamo a atenção que o Brasil teve um volume de exportado para os Estados Unidos no último ano. O Brasil os Estados Unidos são superavitários, ou seja, as importações americanas, nós importamos dos Estados Unidos mais do que vendemos, ou em outras palavras, compramos mais do que vendemos. Dos 40,7 bilhões de dólares que nós vendemos aos Estados Unidos, praticamente 70% disso é produto com média e baixa industrialização. Em outras palavras, é produto que não é só commodity. Temos commodity, mas não é só. É produto industrializado. Produto industrializado quer dizer emprego no Brasil. Isso significa renda. Né? Então, portanto, nós devemos colocar mesmo as barbas de molho, porque as sanções, por causa dos grupos, olhar os grupos de criminosos brasileiros, é preocupante, sim, porque pode acontecer, mas as sanções econômicas, elas podem ter um papel muito mais grave na economia brasileira e é evidentemente no emprego e renda dos brasileiros. Esse assunto nós devemos estar, de fato, atentos, principalmente o Ministério de Indústria e Comércio, porque isso nos atinge diretamente. Vamos falar da Argentina, porque o Milei